Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos discutir as drogas antidepressivas. Como o próprio nome já fala, drogas antidepressivas tratam a depressão. A depressão e outros transtornos de ansiedade são cada vez mais comuns. Isso devido a vários fatores, como é o caso do estilo de vida, principalmente nas metrópoles e nas grandes metrópoles. A estimativa epidemiológica, e é claro que a subnotificação, é em torno de 10 a 15% da população. Portanto, a depressão trata-se de uma doença de extrema importância e eu diria que é uma das doenças deste século, do século XXI. De modo que ela vai afetar sua vida, sua qualidade de vida e a vida daquelas pessoas que estão próximas a você. E é sério, depressão precisa ser tratada, porque a depressão ela altera neuroquimicamente pontos importantes do sistema nervoso central. E aí a gente poderia chamar a atenção de algumas áreas, como o hipocampo, lá no aprendizado, córtex pré-frontal e a amígdala. E é a disfunção nessas estruturas cerebrais que levam o quadro depressivo. Bom, então, são os transtornos do humor onde a depressão está inserida, não é? São transtornos nos quais há uma perturbação fundamental do humor e do afeto. E isso vai causando um quadro emocional de reclusão. Tendem a ser recorrentes e a ocorrência dos seus episódios podem ser individuais ou podem estar associados a fatores como, por exemplo, situações ou colocações estressantes, né? Momentos estressantes da vida. Bom, a gente poderia colocar a depressão como um quadro onde nós vamos ter alterações comportamentais ou psíquicas e alterações de natureza emocional. Seria emocional, psíquica. E do outro lado, o quadro levando à doença física, a psicossomática. Então, a depressão ela vai ter repercussões no psiquismo e repercussões físicas. Bom, as repercussões apenas psíquicas, nós teríamos aí a apatia, a perda de interesse por coisas que lhe davam prazer, por coisas que lhe motivavam, o retardo psicomotor, a piora normalmente matinal ali ao acordar, não é? Dificuldade, aquele soninho matinal, baixa autoestima, desesperança, né? Culpa, medo. São situações, não é? Comportamentais onde pode ser uma depressão. Do outro lado, fisicamente eu posso ter dores, cansaço, tensão. Isso seria comportamento psicossomático da doença. E eu posso ter interpolação, né? Dor, fadiga, alteração do sono, problemas gastrointestinais, aumento, redução do apetite, tontura, fraqueza, que na verdade forma a pangeia do quadro depressivo que se associa psiquismo e, evidentemente, o quadro psicossomático. É claro que na nossa aula aqui não é o objetivo da gente discutir o psiquismo do quadro depressivo. Estou abordando suavemente para que a gente possa entender um pouco dos fármacos. Segundo a classificação aí, de depressão lá do DSM-5, que é quem normatiza a classificação das psicodoenças, né? Eu diria que a depressão maior, ela também pode se chamar de depressão unipolar, e nós vamos ter um outro quadro, que é o tratamento depressivo persistente, que são as distimias. Evidentemente que, como vocês estão vendo aí, existem outras situações que podem ser enquadradas na classificação depressiva, né? Como, por exemplo, os transtornos depressivos não especificados. Bom, aqui é só para a gente ter uma situação em relação à questão do que é esses transtornos do humor de modo geral. Isso aqui seria eutimia, o indivíduo com humor normal. Aqui, a redução do humor, que seria o quadro depressivo, ou a excitação desse humor, que seria o quadro de mania. Né? O quadro de mania seria o contrário exato do quadro depressivo, vocês estão vendo aí. E o quadro de hipomania seria uma mania menor. É claro que todos nós ciclamos no humor, mas existe o ponto, vamos dizer assim, de ciclagem de humor que nós consideramos normais. A partir dali nós diríamos que é uma hipomania ou uma mania, ou a partir dali nós diríamos que é uma depressão. E aí nós vamos ter transtornos, por exemplo, que são caracterizados por isso.
que são a ciclagem, né, de humor depressivo para humor maníaco. Por exemplo, o transtorno bipolar. Então, aqui nesse esquemazinho, nesse gráfico, nós conseguimos ver exatamente que essa faixa aqui, ó, seria a faixa da normalidade. Então, todos nós temos uma variação do humor, né? Mas quando nós atingimos uma variação maior, para cima eu diria que eu vou para o quadro de hipomania ou mania, ou para baixo um quadro depressivo. Então, evidentemente que a gente precisa monitorar o que seria só um quadro, por exemplo, de melancolia para um quadro depressivo, né? Bom, mas entrando na lógica biológica, deixando o psiquismo um pouquinho de lado, não que não seja importante, mas que não é o nosso tema da aula, nós vamos para tentar entender neuroquimicamente o que está acontecendo no cérebro de alguém depressivo. O que está acontecendo ali? Né? Bom, aí fica mais simples. Tem uma teoria que é nova, que é a teoria monoamnésica, proposta em 1965. Portanto, ontem, considerando a humanidade, né, gente? Onde nós teríamos uma redução da atividade noradrenérgica, ou seja, uma redução da atividade da noradrenalina e também ou da serotonina, que está aqui, ó, da noradrenalina e ou da serotonina, que seria a 5-hidroxitriptamina, por isso que está aqui 5-HT. 5-HT é 5-hidroxitriptamina. Tá? Aqui no canal vocês podem também assistir a aula de neurotransmissão para dar uma lembradazinha em relação a isso. Então, o que nós vamos fazer? A ideia é, se essa teoria é verdadeira, eu tenho uma redução da serotonina ou da noradrenalina ou de ambas. Então, a terapia farmacológica ela teria por objetivo aumentar a serotonina ou a noradrenalina ou ambas. E aí a gente tem os antidepressivos, como é o caso dos antidepressivos tricíclicos e os inibidores da MAO, que foram os primeiros antidepressivos farmacologicamente falando. Evidentemente que alguns alunos me perguntam, professor, qual foi o primeiro antidepressivo? Eu diria que o primeiro antidepressivo foi o primeiro ansiolítico, né? Que seríamos aí, a gente poderia colocar o álcool como grande responsável. Claro que farmacologicamente não é, né? Farmacologicamente nós vamos ter aí os antidepressivos tricíclicos como inicial. A gente vai ver uma linha do tempo aí que vai ajudar a gente a entender isso. Bom, drogas, por exemplo, como a reserpina, que é um antihipertensivo, levou muita gente a suicídio, né? Porque é uma droga que reduz o estoque de noradrenalina cerebral. Então, essa teorização de que a noradrenalina seria o responsável pela depressão tem uma certa lógica. Porque se eu tenho uma droga que reduz a quantidade de noradrenalina cerebral, e isso leva à depressão, a noradrenalina está relacionada à depressão. Né? Outra situação seria a questão do cortisol. Então, respostas ao cortisol estão relacionadas a quadro depressivo. Eu vou mostrar no esquemazinho para a gente poder entender como o cortisol pode intervir nisso, né? Na verdade, o cortisol ele pode se elevar ou por um estresse psíquico, uma situação estressante, ou até por uma situação biológica, por um estresse orgânico. E tanto o estresse no psique, que envolve o psique, como o estresse orgânico, vão elevar o cortisol, e essa elevação do cortisol estará relacionada com o quadro de depressão. Tá? Então vamos ver isso. Aqui, nesse esquemazinho, vocês vão poder ver exatamente o que nós colocávamos há pouco. Que situações como interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6, fator de necrose tumoral, que seriam causados por estresse biológico, estresse orgânico, estresse tecidual, poderá causar estimulação. Estimular lá o hipotálamo, e o hipotálamo vai liberar o CRH, que é o hormônio liberador das corticotrofinas. Esse CRH vai agir lá na minha hipófise anterior e vai determinar a estimulação para a produção do ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que por fim vai agir lá na adrenal, liberando o cortisol. E esse cortisol, ele tem um fator importante. O que é que esse cortisol vai fazer? Ele diminui o fator de crescimento neuronal. Portanto, ele diminui a possibilidade das sinapses, vai diminuir as sinapses cerebrais, comprometendo a neurotransmissão central. Bom, aqui nesse esquemazinho, eu acho que a gente consegue situar o que seria a depressão do ponto de vista que nós conhecemos até agora. Né?
Então acompanhe comigo devagarzinho, tá? Primeiro, deixa eu botar aqui o pointer. Muito bem. Eu tenho alterações neuroquímicas causadas pelo neurotransmissor direto, né? Que pode ser de cunho genético ou de cunho patológico por algum agente motivacional. Outro agente seria o estresse. Então, veja, as alterações de neurotransmissão, nós teríamos o seguinte: neurotransmissores que estariam relacionados diretamente ao quadro depressivo, sendo a serotonina e a noradrenalina, serotonina, 5-HT, e a noradrenalina, sendo a noradrenalina agindo sobre receptores alfa-2 e a serotonina sobre receptores 5-HT1, causando estimulação, síntese, neuroplasticidade e o quadro de eutemia. Eutímico. Também a própria estimulação do fator neurotrófico derivado do cérebro, o BNDF, que vai agir sobre receptores TRKB, que vão causar, como a gente falou, aumento da quantidade de sinapses neuronais e, portanto, aumento da neurotransmissão, o que vai causar, portanto, um quadro de eutimia. Do outro lado, nós temos o glutamato, também um elemento importante, um neurotransmissor importante. Mas, por exemplo, a liberação do glutamato em excesso vai agir sobre receptores NMDA, receptores estimulador, né? Lembra que o glutamato é um neurotransmissor estimulador, né? Exclusivamente estimulador do sistema nervoso central, né? E este receptor NMDA é um dos principais receptores do glutamato. Essa estimulação do glutamato em receptores NMDA pode causar o contrário, uma estimulação de de expressão genética para estímulo apoptótico. Então, aqui eu teria uma elevação das sinapses e aqui eu vou ter uma redução das sinapses cerebrais, o que vai corroborar, não é, de forma importante com o quadro depressivo. Do outro lado, como nós tínhamos falado há pouco, as interleucinas, o quadro estresse orgânico, vai agir lá no eixo hipotálamo hipofisário e vai estimular o cortisol, aquela história todinha que a gente falou há poucos instantes, causando também estímulo apoptótico. Da mesma maneira que o próprio estresse psique vai causar essa estimulação, como a gente falou há pouco. Então, a pangeia do quadro depressivo neuroquimicamente seria essa. Portanto, o que é que nós podemos fazer farmacologicamente? Farmacologicamente, nós vamos aumentar a atividade monoaminérgica. Essa é a lógica. E é claro que é interessante a redução, vamos dizer assim, do cortisol, só que a gente não tem uma droga que vai fazer isso. Então, isso aí seria mudança de estilo de vida e outras terapias, né? Mas vamos sentar fogo aqui no que importa para a gente, que seria controlar a via monoaminérgica, seja ela noradrenérgica, seja ela serotoninérgica. Bom, aqui está justamente a evolução dos antidepressivos no mundo. Então, inicialmente, nós vamos ter aí o aparecimento de antidepressivos tricíclicos, como é o caso da mipramina, em 1957, que são antidepressivos que inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina. Percebam bem, se diminui a recaptação de serotonina e noradrenalina, vai fazer o quê? Vai aumentar a quantidade de serotonina e noradrenalina na fenda sináptica. Então, essas drogas foram inicialmente fantásticas, né? Mas elas eram de amplo espectro, né? Elas aumentam a quantidade de serotonina e aumentam a quantidade de noradrenalina. Bom, na década de 60 já aparece aí antidepressivos que são extremamente utilizados ainda hoje, como é o caso da nossa querida, vamos colocar ela aqui, ó, amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico. Por que tricíclico, professor? Porque tem 3 anéis, né? Então, esses antidepressivos tricíclicos, eles inibem a recaptação de serotonina e de noradrenalina. O problema é que eles fazem outras cocitas, que agem sobre outros receptores, e essa ação sobre outros receptores impactua em uma série de efeitos colaterais importantes. Na década de 60, nós vamos ter aí o aparecimento da maproptilina. E aí o mundo está preocupado com esses efeitos colaterais dos ADTs. E é claro que aparecem também os inibidores da MAO, como a fenelzina. Mas
Na década de 80, nós temos uma grande revolução da terapia, porque nós temos agentes agora que são mais seletivos. Na década de 80. Então, na década de 80, surge fantasticamente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E aí até músicas puxaram isso, né? Então, nós vamos ter a fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina. Fluvoxamina é essa que não foi aprovada lá pelo FDA para depressão, mas para toque. Citalopram, que atualmente nós já temos uma revolução em cima do citalopram, que é o escitalopram. E a bupropiona, que hoje ela é mais... assim, a bupropiona ela é conhecidíssima mais como uma droga para parar o tabagismo, né? É a chamada de BUP, né? Extremamente conhecido aí como um objetivo de frear o tabagismo. Bom, na década de 90 já surgem novos agentes com a ideia mais de ter uma ação multimodal, que seria, aqui nós chamaríamos a atenção, por exemplo, da venlafaxina e da mirtazapina, né? Que já tem uma lógica, por exemplo, no caso da venlafaxina, ela inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina, mas com uma potência menor e com a colateralidade menor do que os antidepressivos tricíclicos. E agora, na década dos anos 2000, não é? Nós vamos aparecer com a droga que está revolucionando a medicina atualmente, que é extremamente utilizada, que é o escitalopram, né? Comercialmente chamado de Espran. Essa droga hoje ela é o que a fluoxetina foi na década de 80. Né? A gente vai ter uma droga moderníssima também, né? Que é a vortioxetina, né? E agora uma proposta fantástica para a regulação do sono, principalmente a agomelatina, que já age em receptores de melatonina. Então, uma outra linha aí. E agora o top, né, que nós temos na atualidade seriam drogas como é o caso da vilazodona, que é o Vibride. Esses medicamentos são medicamentos com ação multimodal que nós vamos entender, que seria ação, vamos dizer assim, específica, seletiva, mas ao mesmo tempo ampla. Bom, vamos ver isso. Os antidepressivos, então, eu posso classificar ele de várias maneiras, vocês podem pegar em livros várias formas de classificação. Para o nosso canal aqui, nós vamos classificar eles em antidepressivos tricíclicos, os ADTs, os fantásticos, amitriptilina, imipramina, desimipramina, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, fluvoxamina, os inibidores da enzima MAO, como eu vou chamar a atenção aí basicamente da moclobemida, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, como a venlafaxina, os antagonistas de receptores de serotonina, como o caso da bupropiona, e os novos multimodais que nós vamos dar uma, vamos dizer assim, viagem aí legal. Bom, aqui esse desenhozinho é do Goodman, de papai, eu chamo o Goodman assim, cientificamente de papai, né? O Goodman, ele traz esse esquema que reúne todos os medicamentos. Olha aqui, nós vamos ter os IMAL, os inibidores da MAL. Qual a ideia dos inibidores da MAL? Inibir a MAL. Mas a MAL ela degrada a serotonina e a noradrenalina. Ótimo, aumenta as duas. Mas ela também, a MAL ela degrada a noradrenalina, a serotonina, mas também degrada a dopamina. Percebe? Então, na hora que eu inibo a MAL, eu aumento a quantidade também de dopamina cerebral. Por isso que tem uma correlação muito forte entre os inibidores da MAL e a ocorrência de mania. A outra possibilidade são os fantásticos potentes antidepressivos ADTs, antidepressivos tricíclicos. Esses antidepressivos tricíclicos, eles vão inibir tanto a recaptação de serotonina quanto a recaptação de noradrenalina. Então, eles inibem a recaptação das duas, tanto da serotonina, que aqui a gente está chamando de SET, né, assim que o Goodman chama, ou de noradrenalina, que o Goodman chama de NET. Nós vamos ter também os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, como é o caso da venlafaxina. E nós vamos ter os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como é o caso da fluoxetina, paroxetina, sertralina. Tudo bem? Vamos seguir? Bom, então vamos conhecer os ADTs, inicialmente eles. Os ADTs antidepressivos tricíclicos, como a gente já falou,
eles inibem a recaptação de noradrenalina e de serotonina. Portanto, ao inibir a recaptação, ele aumenta os dois neurotransmissores. Muito bem. Aqui nós estamos colocando alguns deles, né? Veja que aqui aparece a nortriptilina, que é tricíclico, mas aumenta mais a quantidade de noradrenalina do que de serotonina. Então, eu gostaria de chamar bastante atenção desse aspecto, que essas drogas elas vão inibir tanto a recaptação de noradrenalina, quanto vão inibir a recaptação de serotonina. Então, ao inibir a recaptação dos dois, naturalmente a quantidade na fenda sináptica vai aumentar. Eu vou ter um aumento da noradrenalina aqui e eu vou ter um aumento da serotonina aqui. Portanto, eu tenho um aumento dos dois. Aí nós estamos vendo aqui exatamente isso. Nós vamos ter inibidores predominantemente da recaptação de noradrenalina, que inibem mais a recaptação de noradrenalina, como é o caso da desimipramina, amoxapina, a nortriptilina, a protriptilina, e que vão igualmente inibir a recaptação dos dois, a amitriptilina, famosíssima, a gente não pode esquecer, a amitriptilina, e a imipramina. Então, além disso, você pode observar aqui que a minha noradrenalina, ela também pode fazer uma ativação aqui do receptor 5, do receptor alfa-2, que é aquele receptor pré-sináptico. E com isso, é justamente uma das ações que fazem também o aumento da noradrenalina aqui na fenda sináptica. Então, ela vai fazer com que haja esse aumento da quantidade de noradrenalina, mas também regula a quantidade de noradrenalina na fenda sináptica para que não haja grande evolução da quantidade de noradrenalina aí. Porque aí eu sairia de um quadro de depressão para um quadro de mania. Bom, qual é o problema dos ADTs? Eles são os melhores antidepressivos. Melhor como assim? Para tirar o cara da depressão, porque ele aumenta tanto a serotonina quanto a noradrenalina. Então, realmente não quero saber da sua história nem do seu passado. O ADT, quando ele entra para resolver. Claro que nem tem algumas situações que você precisaria, até em alguns casos, associação com outros antidepressivos. Mas, no geral, o ADT ele pega pesado. Mas eles também, além de inibirem, de bloquearem a recaptação de serotonina e noradrenalina, eles bloqueiam outros receptores, causando efeitos colaterais importantes. Entre eles, a sedação, pelo bloqueio H1, bloqueio estaminérgico H1. Também ele pode causar hipotensão postural, pelo bloqueio alfa-1. Isso é um problema, porque a gente tem muita depressão em idoso, e idoso tem urgência miccional. Aí levanta abruptamente à noite para urinar, E aí o que acontece? Queda da própria altura por hipotensão postural. Então é um efeito colateral importante esse bloqueio de receptores alfa-1. Além disso, esses antidepressivos tricíclicos também têm um efeito de bloqueio muscarínico, portanto, um efeito anticolinérgico. Então, vai incluir xerostomia, boca seca, visão turva, constipação. De um modo geral, gente, o efeito anticolinérgico. E é um problema isso, porque meu idoso, normalmente, por exemplo, já tem, se for masculino, um HPB, uma hipertrofia prostática benigna. E aí, o que pode acontecer com ele é a piora do quadro de micção, E como eu tinha falado para vocês, como ele aumenta tanto a serotonina quanto a noradrenalina, eles podem causar quadros de mania. E, eventualmente, possibilidade de convulsões. Na nossa aula de anticonvulsivante, nós já falávamos que os antidepressivos eles podem fazer estimulação neural e causar convulsões. Assistam a aula aqui no canal. E também pode fazer disfunções sexuais. E aí é um grande problema em relação à qualidade de vida do paciente, como, por exemplo, impotência sexual, Impotência sexual. Bom, em relação agora aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Esses caras, eles foram introduzidos na década de 80, como eu falei. A gente poderia precisar exatamente lá em torno de 1984, lá na Copa do Mundo de 84, com a fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, o escitalopram, a fluvoxamina. Claro, são drogas dessa categoria. Sendo a fluvoxamina, como eu já falei, ela foi aprovada para o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo e do transtorno de ansiedade. Não foi usada no tratamento da depressão propriamente dito. E é interessante, um dos medicamentos aqui, que é o citalopram, ele foi usado e é usado com sucesso no transtorno
no transtorno da disforia pré-menstrual, então usado no tratamento desse transtorno que afeta muito a qualidade de vida da mulher e de quem está ali junto na família, né? Bom, então esses inibidores seletivos da recaptação de serotonina, obviamente, eles não agem na via noradrenérgica, eles inibem especificamente a recaptação de serotonina, inibindo apenas a recaptação de serotonina, certo? Bom, mas além de fazer isso, também eles agem igual o ADT no receptor pré-sináptico, no 5-HT1A, e isso vai causar aquela contrarregulação para que eu não tenha uma grande elevação de serotonina na fenda sináptica, né? Porque senão, como eu disse, a tendência do paciente sair do quadro depressivo para um quadro de mania. Bom, eu gostaria de chamar a atenção também, que está aqui no slide, não é? Que a exposição repetitiva a eles desensibiliza receptores, ou seja, com o uso crônico do antidepressivo, o paciente às vezes vai ter necessidade de que você aumente a dose progressivamente, por conta dessa dessensibilização dos receptores. Isso é um problema, né? Bom, uma coisa fantástica dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina é que eles aumentam a expressão daquele receptor que nós já tínhamos falado, que é o BRAIN, né? Fator neurotrófico derivado do cérebro, que aumenta o número de sinapses e que vai combater o quadro depressivo. Então, essa é a grande mote dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e por outro lado, ele tem menos efeito colateral. Veja, eles vão causar aquele efeito colateral geralzão, náusea, vômito, dor epigástrica, pode causar ansiedade no início do tratamento, mas isso vai ser consertado ao longo do tratamento. Anorexia e perda de peso, que pode ser pretendido por alguém, né? Algumas pessoas tomam ele para emagrecer, né? Fluoxetina, por exemplo. Então, ele diminui também o apetite sexual e leva à impotência. Perda da libido, isso é importante. Falta do orgasmo. Então, são efeitos colaterais deles, né? Mas, pelo menos, de um lado importante, a droga vai combater o quadro depressivo, vai melhorar o humor do indivíduo. Claro que esses outros impactos aí, como diminuição do apetite sexual, perda da libido e falta do orgasmo, isso acontece variavelmente entre pacientes, tá? Como a mesma coisa em relação à anorexia, né? Você vai ter pacientes que, pelo contrário, quando tomam IRS, pode até aumentar de peso, mas de uma forma geral, eles levariam à anorexia. O risco de malformação cardíaca está correlacionado diretamente ao uso da paroxetina. Bom, esse quadrozinho aqui, ele resume bem quais seriam os efeitos colaterais. Vejam bem, e o percentual. Em verde, estaria até 9%. De 10% a 19% em laranja e acima de 20% roxinho. Então, para a gente ver qual seria a droga mais segura. Veja como esse talopram parece muito mais verdinho aqui, tá vendo? Ele só tem mais que 10% a náusea, mas é uma droga bastante segura nos demais efeitos colaterais. Por isso que esse talopram é uma droga futurística, vamos dizer assim, dentro da terapia antidepressiva, né? Já vamos ter drogas que têm um efeito colateral muito mais intenso no grupo, olha só. Olha a paroxetina. Olha a fluvoxamina. Nós falamos da fluvoxamina liberada apenas para o toque, né? Ela não foi fixada como antidepressivo. Olha a bupropiona, o BUP, né? A mitarzapina, que vem com uma proposta fantástica nova aí também. Veja que ela também é bastante segura, próxima ao estalopram, né? Mas tem aqui, ó, uma possibilidade de sedação muito elevada, acima de 20%. Então, isso pode ser considerado ou não, positivamente ou não, dependendo do seu paciente. Bom, então basicamente os efeitos adversos foram esses gerais. Eu chamaria atenção apenas da possibilidade da síndrome serotoninérgica, certo? Isso aí, sobretudo, quando se associa os inibidores seletivos da recaptação de serotonina com IMAL. E raramente pode causar hipertermia, rigidez muscular, agitação e irritabilidade.
Qual a vantagem deles, então? Já está claro, né, gente? Menor toxicidade, não produz tanto efeito colateral, principalmente efeitos colaterais. Anticolinérgico, não produz aquele efeito anticolinérgico que é boca seca, visão turva, retenção urinária. Menor quadro vascular, né, risco vascular, exceto a paroxetina. É menor risco de ocorrência daqueles quadros de epilepsia, de crises convulsivas, que os ADTs têm mais. E a sedação, só a mirtazapina eu chamaria atenção com risco maior de sedação. Né? Porque no caso dos ADTs, a sedação é uma coisa importante, causada pelo bloqueio estaminérgico H1, viu? Um efeito antihistamínico dos ADTs. Causa bastante sono. É sono, fome, dormir. Igual a obesidade. O ADT está muito relacionado à obesidade. Bom, a gente vai agora, então, para os antidepressivos inibidores da MAO. Os inibidores da MAO, tecnicamente, seriam a primeira classe de fármacos com efeito antidepressivo. Né? Por que, tecnicamente, seria o primeiro? Porque, na verdade, se produziu uma substância que foi a iproniazida, utilizada no tratamento da tuberculose. E aí se percebeu que, tratando pacientes com tuberculose com iproniazida, eles melhoravam do humor. E aí, depois, né, vai se estudando mais e utilizando os imaus como antidepressivo. Então, a ideia deles é inibir a MAO. Inibindo a MAO, eu vou aumentar a quantidade de noradrenalina, de serotonina e de dopamina. O problema é que a MAO também ela faz um trabalho importante, que é a destruição de uma tiramina, que seria uma monoamina que está em alimentos, como é o caso de vinhos, como é o caso de queijos, principalmente aí os queijos defumados. Né? Nós teríamos essa tiramina, que é uma substância externa monoaminérgica que causaria, por exemplo, quadro hipertensivo. Estaria muito relacionado àquela enxaquecazinha que vocês têm do outro dia depois que tomar os vinhos da vida. Bom, então a ideia é inibir a MAO. Aí eu posso inibir a MAO de duas maneiras. Eu posso inibir a MAO de forma reversível ou de forma irreversível. Eu posso inibir somente a MAO A, ou a MAO A e a MAO B. Eu tenho duas MAO, a MAO A e a MAO B. Obviamente, quando uma droga ela não é seletiva, ela inibe a MAO A e inibe a MAO B, eu vou ter muito efeito colateral. Quando ela inibe de forma irreversível, também nós vamos ter um problema, porque eu estou inibindo de forma irreversível a enzima, não tem como reverter. Então, por isso que na terapêutica do Zimal, o que vai estar sendo utilizado aí seria o reversível seletivo da MAO-A. Esse seria o nosso queridinho hoje utilizado dentro da categoria IMAL. Porque eu não tenho risco, por exemplo, de causar a reação do queijo. Então, seria o reversível seletivo da MAO-A, que é a moclobemida. Moclobemida. Beleza? Então, bora lá. É isso aí que vocês estão vendo no desenhozinho, né? O inibidor da MAO, ele vai inibir a MAO. A MAO seria a enzima que iria destruir a serotonina e a noradrenalina. Portanto, quando eu uso o inibidor da MAO, eu aumento eles todos. Evidentemente que pode ter situação médica onde você precisa usar o inibidor da seletiva e da recaptação de serotonina, mais o IMAL, mas isso são situações muito graves. Ou com o ADT, como vocês estão vendo aqui. Ó. Tá? É uma possibilidade. Quais são os efeitos colaterais do Zimal? Obviamente, nós vamos ter por conta desse aumento não só da noradrenalina e da serotonina, mas também da dopamina. Então eu posso ter distúrbio de sono, agitação, as convulsões aqui são muito mais relacionadas, né? Elevação da pressão diastólica do paciente, então a gente tem que ter cuidado no paciente hipertenso. Eu tenho o risco de hipertensão, de crise hipertensiva, quando você toma algum medicamento ou alimento que contém tiramina, e aí a gente chamaria, já falamos aí da questão da tiramina em relação a vinhos, né, a queijo, né? Então tem que ter um cuidado muito grande. Ou em relação ao medicamento, como é o caso de psicoestimulante, ou utilizar outros antidepressivos. Né? Você tem um risco muito grande de crise hipertensiva. Tem que ser bem, vamos dizer assim, indicado o uso.
Nos antidepressivos, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, eles seriam muito semelhantes ao ADT, mas com a potência menor. Aí nós teríamos aí a venlafaxina, duloxetina e desvenlafaxina. Essas drogas elas são mais seguras do que os ADTs e teriam uma ação maior, vamos dizer assim, mais abrangente do que os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Qual o efeito colateral eles vão ter? Olha só, náusea, que é o geralzão, constipação, que é a geração, insônia, problema, não é? E a disfunção sexual, que nós vimos que é uma coisa bastante frequente. Nós vamos ter drogas que são seletivas e antagonistas só da serotonina, como é o caso dos bloqueadores de receptores 5-HT2A, como é o caso da trazodona, da nefazodona. Só que eu gostaria de chamar a atenção que no caso da trazodona, né, nós teríamos aí, além disso, o bloqueio alfa-1. Né? E também chamar a atenção da trazodona a possibilidade da trazodona fazer priapismo. Alguém lembra o que é priapismo? Priapismo é ereção contínua e dolorosa. Né? Nós vamos ter também a mianserina e a mitarzapina, que causa aquele bloqueio H1 estaminérgico, causando sedação. A gente já mostrou isso naquele quadrinho, lembra? Há poucos instantes. Então, essa sedação está muito relacionado aí à elevação do ganho de peso e pode ser gerado também uma granulocitose. Olha como é importante dar uma olhada nisso naquele paciente que foi fazer um hemograma, que uma alteração lá na série no leucograma pode ser por conta da ação da mitarzapina, por exemplo, claro que no uso prolongado. Bom, e nossa querida bupropiona, o BUP, né? A bupropiona, ela é inibidor da recaptação de noradrenalina, a imagem e semelhança dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, mas ela também bloqueia a dopamina. Então, ela inibe a recaptação de noradrenalina e dopamina. Ela está indicada no tratamento de depressão, no transtorno depressivo sazonal, mas eu gostaria de chamar a atenção que ela pode causar efeitos estimulantes importantes. Né? Então, ela, por conta desse efeito estimulante maior dela, ela é usada em depressões com anedonia, com desânimo, com apatia, mas ela pode causar quadros disfóricos importantes. A dose dela varia de 200 a 450 miligramas dia e ela é usada, como eu já tinha falado no começo da nossa aula, para cessação do tabagismo. Né? E outra utilização dela, ela é utilizada também, né, para o tratamento do TDAH, naqueles sintomas do TDAH de ansiedade depressiva. E também uma indicação dela que é feita na prática médica, que é off-label, né, que não está na bula, é para dor neuropática e também para perda de peso, embora isso seja, como eu estava falando há poucos instantes, off-label. O que é que nós vamos fazer? Já falamos nesse instante disso. Vai causar doses elevadas, pode causar convulsão por conta da via dopaminérgica, pode causar cefaleia, insônia, distúrbios visuais, náusea, perda moderada do apetite, por isso que ela pode ser utilizada, como eu disse, na indicação off-label, para tratamento da obesidade. E ela, dentre os antidepressivos, seria mais segura em relação à disfunção sexual. Causaria menor disfunção sexual. Né? O livro traz isso, não causa disfunção sexual, mas na prática a gente vê que ele causa menos disfunção sexual. Seria a impotência. Né? A agomelatina é uma promessa nova, né? É um dos antidepressivos mais recentes. Qual a lógica de atuação da agomelatina? Ela atua em receptores de melatonina e, além de agir em receptores de melatonina, ela age também em receptores 5-HT2C, que é o receptor de serotonina. Ela é agonista lá no receptor de melatonina MT1 e MT2 e antagonista do receptor 5-HT2C. Então, ela parece ser uma droga interessante para vamos dizer assim, reiniciar o sono do paciente, né? Retorná-lo a uma ciclagem normal sono-vigília, a um ritmo normal de ciclo sono-vigília. Então, a agomelatina,
droga nova aí para controle do ritmo circadiano, vamos dizer assim, né? E terminando nossa aula, os antidepressivos multimodais, que seriam os mais novos, que eles teriam ação de agir em vários pontos. Veja, como é o caso da vortioxetina, ela vai estar agindo na via serotoninérgica, mas diversa. Como eu tinha falado, ele é específico, mas diverso. Então, ele vai inibir o transporte da serotonina, receptor 5-HT3, 5-HT7, 5-HT1D, é antagonista de receptores 5-HT1A, agonista de receptores 5-HT1B e, portanto, tem uma ação extremamente diversa. Extremamente diversa, né? Então, são drogas novíssimas. Eu tenho, particularmente, quem está mais próximo a mim sabe que eu tenho uma certa cautela com drogas novas. Eu acho que você sempre tem que optar por drogas que você conhece um pouco mais, né? Porque drogas novas, às vezes, a gente não sabe de tudo ainda sobre elas. Tá? Bom, terminamos nossa aulinha dizendo o seguinte: não permita que estes pensamentos depressivos o convençam que isso é verdade. Pensamento positivo é uma das formas de coibir os pensamentos depressivos. Mas é claro que depressão é uma doença e se você tem depressão, você precisa de tratamento médico. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula aqui no canal.